Pessoal, hoje a gente vai ter uma versão um pouquinho diferente do Mais Respostas, que é a nossa versão feminina. Então a gente está aqui com a Ana, que é responsável pelo canal Explica Ana, e eu estou aqui com algumas perguntas, a gente até postou no nosso Instagram, para que vocês pudessem também passar algumas dúvidas. Então a gente vai passar aqui algumas perguntas para a Ana poder responder aqui pra gente, tá bom? Tá ótimo, obrigada pelo convite. Imagina. Super legal essa iniciativa. Eu tenho essa ideia de desmistificar mercado financeiro todos os dias mesmo. É parar de falar economiquez e falar economia em português. Exatamente, esse é o nosso objetivo também, então estamos super alinhadas, né? Vamos lá. Bom, vamos lá, a gente teve aqui algumas respostas, então até vou filtrar aqui. A gente teve a pergunta da Jaqueline, que é como funcionam os fundos imobiliários, e eu acho até legal já emendar com a pergunta da Luciana, que se os fundos imobiliários são uma boa alternativa às ações em momentos de instabilidade na bolsa. Interessante, se a gente realmente juntar as duas perguntas, né? Primeiro, como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são cotas de prédios que são negociados em bolsa. E o que significa isso? Quando você compra uma ação na bolsa, você compra uma parcela de uma empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra uma parcela de um prédio que é negociado em bolsa. Então, grandes shoppings, grandes centros de distribuição logística, hospitais, algumas torres comerciais, né? São ativos cotados em bolsa e você tem a estratégia de ou comprar uma cota e esperar a valorização dela no longo prazo, que é uma estratégia que a gente chama de valor, ou ter uma estratégia de renda, que são aqueles prédios que geralmente têm uma vacância mais baixa e você tem um dividendo isento de imposto de renda na sua conta todo mês, que é a sua parcela do aluguel por fazer parte daquele prédio. A diferença principal em relação à bolsa, nesse caso, é que o lastro é um pouco mais limitado, eu vou ser um pouco mais clara aqui. Se você compra uma ação de uma empresa, você compra e vende a hora que você quiser. Se você compra uma cota de um fundo imobiliário, você precisa de alguém querendo comprar essa cota para você vender. Então acaba sendo um pouco mais restrito. Já trazendo para a segunda pergunta, se torna uma alternativa da volatilidade da bolsa, sim, mas ainda é um ativo agressivo. Então ainda pede um pouco de cautela e ainda pede um pouco de sabedoria, assim, né? Entender qual que é a estratégia em si. Muitas instituições financeiras hoje em dia já até recomendam, baseadas em cenário, quais fundos comprar e por quê. Então tem um acompanhamento próximo nesse começo, até para você se tornar um pouco mais familiarizado, é uma dica legal. Mas é um ativo muito bom para uma estratégia de diversificação de portfólio, para quem tem perfil agressivo ou moderado, né? E para quem quer aí, porventura, uma estratégia de dividendos mensais na carteira. Isso é importante porque eu vejo muitos investidores que acham que fundo imobiliário é conservador. Mas quem fala isso, gente? Eu já vi bastante gente, porque as pessoas têm uma imagem de que investir em imóveis é algo conservador. Então, fundo imobiliário tem volatilidade. É menor do que ações, menor do que a bolsa, mas tem, né? Então, é importante tomar um pouco de cuidado, né? Exatamente. Bom, vamos à próxima pergunta. Aqui é a pergunta do Bruno. Investir em fundos de investimentos é mais arriscado do que investir em ações? Boa pergunta, Bruno, porque na verdade um fundo de investimentos pode inclusive ser um fundo de ações. O que acontece nesse caso? Um fundo, uma vez eu vi uma analogia ótima para isso. Vou tentar trazer ela à tona rapidamente. Sabe quando você era pequena, você queria uma coisa muito e você não conseguia comprar com sua mesada? E aí você fazia vaquinha com seus amigos, todo mundo pegava um pouco do montante de dinheiro e te ajudava naquela concentração do montante para você adquirir um produto. O fundo é basicamente isso, muita gente diferente traz o seu próprio dinheiro para uma mesma estratégia em que o gestor vai te trazer uma rentabilidade positiva, né? Então, um fundo de investimento ele pode ser um fundo de investimento onde o gestor só vai investir em renda fixa, ou um fundo de investimento onde o gestor só vai investir em ações, ou ele pode ter renda fixa e ações ao mesmo tempo, somado a commodities, câmbio, juros, enfim, outros fatores, que é o que a gente chama de fundo multimercado. Então, se a gente olha para fundos de investimentos e ações, a gente pode falar que fundos de investimentos de renda fixa e fundos de investimentos multimercado podem ser menos voláteis que ações em si, né? Mas que fundos de investimentos em ações, inclusive, você não sabe o que o gestor está comprando ou vendendo. Então, comprar as ações por si só pode às vezes ser uma estratégia de cautela enquanto você compra em bolsa, porque você compra as empresas que você quer. No fundo de ações você não sabe exatamente como está sendo negociado.
Então tem fundo de ações que pode ser mais volátil que o próprio índice Bovespa. Sim. E tem fundo de ações, então, que vai render mais que o próprio índice Bovespa. Vai muito, de novo, na estratégia de diversificação. Não ficar restrito a uma única alocação. Então, atira para tudo quanto é lado que uma coisa se acerta, entendeu? Exatamente. Eu acho que é legal até que um outro ponto também dos fundos. Claro, você não tem aquele poder sobre a tua carteira, você coloca nas mãos de um gestor. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo de acompanhar a bolsa, ou eu não tenho conhecimento, eu não sei qual é o melhor momento de entrar ou de sair de um papel, os fundos de ação podem ser uma boa opção, né? Exato. Aí você coloca tudo na mão de um gestor. Aí, claro, pesquisar consistência do fundo, história do gestor, isso também é muito importante, né? Exatamente. Exatamente. É mais importante ver alguns dados que as pessoas não pensam a priori do que quando elas só vão numa lista de fundos de investimentos, qual que é mais rentável, eu vou de baixo para cima, pego mais rentável, a aplicação exatamente. Que dá, e aí não entende muito bem como funciona. Isso é um outro ponto que é bem importante, porque a gente até tem no nosso site um filtro com os melhores fundos em termos de rentabilidade. Mas algumas pessoas até questionam, mas esse fundo lá é um fundo que só investe em Magazine Luiza, por exemplo. Então, assim, se aquela ação foi bem, o fundo foi bem, mas não significa que é um fundo com uma boa gestão, um fundo bem diversificado. Então, exato. Tem algumas questões que são importantes de avaliar, né? Isso aí. Bom, legal, Ana. Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui, como fazer para comprar opções que não sejam da Petrobras? A pergunta do Matheus. Imagina que o Matheus só veja indicações ali de operações com Petrobras, que é um papel bem utilizado. Mas não é a única opção que tem no mercado, né? Não é a única opção de opção que você tem, entendeu? Porque uma opção é um derivativo de ação, tá? Então é uma estratégia que vai além do arriscado da bolsa, é quando você trabalha um derivativo de uma ação. É bem mais complicado da gente falar isso num curto período de tempo, Sim. né? Mas o ponto existem opções de ações do que você quiser. Então, de fato, não fica restrito à Petrobras, né? É uma estratégia de um derivativo que um trader faz ali para travar um preço futuro e para trazer ali uma garantia de negociação, seja de compra ou seja de venda. Então, existem as opções de compra e as opções de venda, tá? E das ações que você quiser. Então, não está restrito aí à Petrobras. As opções são bem utilizadas para proteção, né? Exato. Então, enfim, pode ser feito com qualquer papel, não precisa ser só Petrobras, né? É isso. Legal. Bom, Ana, agradeço muito a sua participação. Imagina, eu agradeço o convite, adorei. E bom, gente, se vocês tiverem aí alguma pergunta para fazer, a gente vai gravar mais alguns quadros ou mais respostas, então, o que quiserem aí, tiverem de dúvida, só comentar com a gente. Obrigada, Ana. Até mais.